Oi, pessoal, tudo bem? Gente, o que a gente vai conversar hoje é um tópico que, particularmente, eu sou apaixonada. Eu adoro conversar sobre isso, eu adoro trabalhar com isso, eu adoro estudar sobre isso, enfim, gosto de bater papo sobre isso, gosto de orientar, que eu acho que essa é uma das maneiras mais diretas da gente atuar junto à população e ajudar um pouquinho a orientar a melhor saúde mesmo, que é o uso racional de medicamentos. A gente já discutiu um pouco sobre o uso racional lá na UC1, quando a gente falou de atenção farmacêutica. Inclusive, foi aquela bendita da aula que terminou, eu precisava usar o quadro branco e eu não queria apagar, eu não queria perder tudo que a gente escreveu. E naquela aula eu falei um pouquinho para vocês de uso racional, né? E agora na UC2 a gente aprofunda nesse tópico. Agora, o que pode estar passando na cabeça de vocês é a gente trabalha sempre numa sequência, né, de assuntos que vão se organizando de uma maneira de uma situação de aprendizagem mesmo, né? E semana passada a gente estava falando sobre bactérias. E no roteiro de bactérias a gente falou sobre resistência bacteriana, sobre antibióticos, né? E por que agora a gente fala sobre uso racional? Não há maneira mais prática de se falar nisso. Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje? A gente vai falar sobre o uso racional de uma maneira mais técnica para vocês entenderem um pouco até de números. O que é esse uso racional? O que é automedicação? E aí a gente vai fazer uma associação do uso irracional do antibiótico podendo causar resistência. E onde nós, profissionais da saúde, focados aí na área da farmácia, onde que a gente pode atuar para melhorar um pouco dessa informação mesmo à população, ok? Então, nós vamos juntar um pouquinho os assuntos na aula de hoje e vamos bater um papo sobre isso. Por isso, a gente vai falar então sobre três grandes pontos na aula de hoje: o uso racional, o que é o uso racional de medicamentos, o que é resistência bacteriana, que a gente começou a discutir semana passada e eu falei assim, ó, próximo roteiro a gente aprofunda nisso. E aí, fechando, juntando esses dois tópicos, uso racional e resistência, a gente vai falar do uso racional do antibiótico. E aí, a atividade de vocês essa semana vai ser focada bem diretamente na prática disso. Ok? Beleza? Vamos lá? Vamos começar? Então, vamos falar, gente, sobre o uso racional de medicamentos. Primeiro, o que é uso racional de medicamento? Pela definição. Então, a Organização Mundial de Saúde, né, famosa OMS, que vocês devem estar ouvindo falar todos os dias nos noticiários, ela diz que tem uso racional quando o paciente recebe o medicamento correto, ou seja, o medicamento apropriado para sua condição clínica, nas doses corretas, ou seja, na dose adequada para ele, para a necessidade individual dele. Porque às vezes, gente, o medicamento pode até estar certo, mas a dosagem pode estar errada. Quando eu falo errada, pode ser uma dosagem a mais que ele está recebendo, que pode intoxicar, prejudicar, ou uma dosagem a menos, que pode não tratar, não ser o suficiente, tá? Por um período adequado, então ele tem que fazer o uso dentro do período que é o correto para ele. Às vezes, gente, o mesmo medicamento, dependendo da condição clínica do paciente, o mesmo medicamento ele pode ser indicado para 7 dias ou para 10 dias. Depende do quê? Depende do quadro clínico, depende de quem é esse paciente. Se ele tem alguma doença associada, tem que ser avaliado tudo isso para a gente ter o uso correto ou uso racional do medicamento, tá? E como eu falei para vocês lá em sala de aula já, eu falei sobre isso. Hoje, esse último certo, que é o certo do custo, ele entrou para a gente falar em uso racional. A gente não falava de preço certo, custo certo até um tempo atrás. Mas hoje a gente precisa falar de custo. Porque, gente, se não tiver um custo certo, custo correto, o paciente não vai ter condição de adquirir o medicamento, ele não vai ter condição de comprar. Ou, se não for o paciente, se for pelo sistema de saúde, o próprio sistema de saúde não vai adquirir. Então, como é que eu falo em uso racional
Se nem usando ele não tá, porque não pode comprar. Então a gente tem que falar hoje no preço certo também, no custo certo, tá? Então, vamos entender um pouquinho desses dados do uso racional. Por que que falar em uso racional é um problema de saúde pública? Por que que a Dani fala tanto disso? Por que que o curso aborda tanto isso? Ó, vocês estão na segunda C do curso. Já é segundo C que eu falo sobre uso racional de medicamentos. Aliás, gente, um detalhe, eu vou até colocar aqui uso racional. A sigla URM, uso racional de medicamentos, tá? Não esqueçam, essa é uma das siglas mais famosas aqui na área da farmácia, que é o uso racional de medicamento, o URM, tá? Por que isso é tão importante? Primeiro, porque a gente fala em uso racional, mas a gente observa que a realidade do uso do medicamento é diferente e é um problema. Por que é um problema? Pelo menos 35% dos medicamentos adquiridos no Brasil são feitos através da automedicação. Nós próprios, né? Medicação, nós mesmos adquirimos a medicação sem passar por um médico. Vocês já estão na segunda C do curso. Coincidentemente, vocês começando o curso e nós fomos pegos aí por essa situação mundial de pandemia. Mas eu acho que com o tempo de curso que vocês já têm, seja lá no Senac, seja em casa, eu acho que vocês já conseguem ter essa ideia da automedicação. Vocês já viram MIPs, né? Os isentos de prescrição com a Rose. Eu voltei a falar em MIPs quando a gente falou de ciclo da assistência farmacêutica. Então, eu acredito que essa altura do curso vocês já têm ideia, né? Já tem essa visão de que a automedicação é um risco muito grande à população. Eu posso me automedicar com o MIP e o MIP me causar um mal, e causar um mal que pode ser levado a óbito. Mas era só um MIP? Não. Nenhum medicamento é só um medicamento. O medicamento, ele tem... imaginem o medicamento numa balança. Numa balança, o medicamento tem o efeito de cura, ou não necessariamente cura, mas manutenção de qualidade de vida, e ele tem um elemento problemático. Qual que é o elemento problemático? São as reações que esse medicamento pode causar. Seja ele um MIP, seja ele um medicamento controlado tarja preta, um entorpecente, cada um dentro do teu risco, né? Eu admito que tem medicamentos que têm o maior risco e medicamentos que têm o menor risco. Mas falar que o medicamento não tem risco, gente, isso não existe. Então, a automedicação é um risco, realmente. Ela existe. 35% é um número muito alto para a gente ter de automedicação e esse risco da automedicação. Eu falo em automedicação, o medicamento que você está tomando, ele pode interagir com outro que você já toma. Ele pode interagir com um alimento que você come. Ele pode interagir com uma doença que às vezes você nem sabe que tem ainda. Tá? Então, isso é um risco muito grande. Os medicamentos correspondem a 27% de intoxicações no Brasil. Gente, 27% de intoxicação pelo uso de medicamento, quer dizer, eu me intoxico com medicamento não só usando ele errado, tá? Fique claro isso. Eu posso estar usando o medicamento corretamente e eu me intoxicar, porque o meu organismo pode ser sensível àquela molécula e eu não sabia disso. Então, quer dizer, eu já tenho o risco natural de se usar um medicamento, ok? Agora, eu ainda tenho o risco de usar ele errado. Puxa vida, né? 16 casos de mortes 16% dos casos de morte por intoxicação são causados por intoxicação por medicamento. Quer dizer, é um número muito expressivo, é um número muito grande. E eu não coloquei esse dado aqui, eu preciso buscar um dado atual. Esses são da pesquisa feita em 2018, tá? Que é o caso de suicídios, aumento de suicídios no mundo pelo uso de medicamentos. Esse é um risco que tem crescido. Nos últimos 4 anos para cá, as pesquisas mostram que tem aumentado gradualmente os níveis de suicídios com o uso de medicamento.
Além disso, 50% dos medicamentos prescritos são errados. São prescritos inadequadamente. Metade dos medicamentos prescritos, quando eu falo prescrito, não é automedicação, tá? O prescrito é o que ele vai ao médico, o paciente vai ao médico. São prescritos ou dispensados, quer dizer, prescrito pelo médico, dispensado pela farmácia de forma errada. Gente, a mim, esses números assustam muito, tá? E é por isso que eu gosto tanto de falar sobre isso e ver se a gente melhora um pouco desse cenário. Eu falo que depois que você tem a informação, você se apropria daquilo, toma que o filho é teu. Qual filho? O filho é você ser responsável por informar, por passar a informação para frente, né? E aí, finalizando, os hospitais gastam de 15 a 20% do orçamento para lidar com alguma complicação pelo uso do medicamento. Então, quer dizer, você gasta porque você está usando errado, você adquiriu ele de forma errada. Há um gasto de saúde mesmo, física e mental, que é imensurável. E aí, quando você piora o teu quadro, você vai ser internado ou não, né? Ou às vezes no ambulatório mesmo, ainda tem um gasto para reverter o processo de intoxicação, por exemplo, causado pelo medicamento, tá? Então, os números são muito gritantes, os números assustam e a ideia é a gente atuar, trabalhar mesmo para orientar a população e não só a população. Vocês vão ver que é um pilar, na verdade, são 3 pilares para sustentar o uso racional. Primeiro pilar, prescrição médica, uma prescrição correta. Segundo pilar, dispensação, a dispensação pela farmácia de forma correta. E o terceiro pilar, talvez o que a gente tenha menos controle, é o uso do paciente. O paciente é o terceiro pilar. Ele tem que usar de forma correta. Mas ele só vai usar de forma correta quando ele estiver orientado. Mas ainda orientado, ele pode não ter consciência e ainda usar de forma errada. Às vezes ele sabe e não usa. Bom, continuando. Aí aqui é uma fala mesmo. A proposta desse alívio imediato de um sofrimento, né? Às vezes você tá com uma dor e você quer aliviar isso e você se automedica. Pode parecer muito atraente, mas tem um preço muito grande, um preço muito alto, que é você poder piorar a sua saúde. Porque assim, ó, febre. Gente, febre, a gente tem que controlar a febre, óbvio. Se você não controla a febre, você pode entrar em um processo de piora do estado clínico, de convulsão, enfim, a febre tem que ser controlada. Mas uma febre controlada sem saber o motivo, você tá mascarando o sintoma. A principal arma do teu corpo é fazer febre, porque é o sinal de uma infecção e que você tá com alguma coisa. E aí fica tomando antitérmico. Quer dizer, você mascara o que o teu corpo tá falando, fazendo a automedicação você pode mascarar sintomas mais graves, e aí quando a gente vai correr para ver, já não dá mais tempo. Às vezes você já piorou muito o teu estado, tá? E aí, gente, isso aqui eu falei para vocês e agora sim, formalmente, o uso racional, ele faz parte dos 5 Cs, ou seja, dos 5 certos. Quem são os 5 certos? Medicamento certo, para o paciente certo, na dosagem certa, no horário certo ou pelo período certo e ao custo certo, que é o último C que eu falei para vocês, que é o custo, tá? Então, aí quem tá assistindo, vocês que estão assistindo essa videoaula, se vocês estiverem anotando, pega post-it, pega pisca-pisca, pega LED, pega alguma coisa. Faz isso ser aparente aí no material de vocês. 5 certos do uso racional. Medicamento certo, para o paciente certo, na dosagem certa, no horário certo, ou no período certo, né? E ao custo certo. Beleza? Anotou? Muito bem. Bom, e aí, falando aí então em uso racional, tem algumas dicas muito importantes aí até para quem tiver no balcão, que eu vou falar agora, vai ajudar muito quem tiver na assistência lidando diretamente com o paciente e quem tiver realmente fazendo
a atenção farmacêutica de forma correta. São informações bem gerais, tá? Aí depois cabe aí a vocês aprofundarem um pouco mais no tema, mas isso faz parte de qualquer orientação básica ao paciente, tá? Então, primeira coisa para pensar em uso racional. O medicamento, gente, sempre com água. Leite, né? Era muito de vó isso. Ah, toma com leite para não atacar o estômago. Mas tem medicamentos que interagem diretamente com leite e diminui a sua ação. Por exemplo, antibióticos, algumas classes de antibióticos, não são todas, mas para o paciente a gente não vai falar qual interage e qual não, a gente vai falar não toma. Mas tem algumas classes de antibióticos que interagem com leite por conta do cálcio. Aí o cálcio do leite interfere na absorção do antibiótico e diminui a absorção do antibiótico. E aí a pessoa não melhora, ela tá tomando antibiótico, tá tomando certinho, no horário certo, e ela não melhora. Vai ver, ela tá tomando com leite, e o leite diminui a absorção. Se diminui a absorção, trata menos. Se trata menos, a pessoa não melhora. E aí você não sabe por que que é. É uma coisa que a gente tá fazendo errado durante o tratamento, tá? Evite ingerir bebida alcoólica se estiver usando algum medicamento. Em geral, o álcool, ele interfere na absorção. E aí, se interfere na absorção, ele vai diminuir o efeito do medicamento. Isso em geral, tá, gente? A gente teria que olhar aí caso a caso. Mas quando se trata de medicamentos controlados, tarjas preta e alguns tarja vermelha, que são os de retenção, esses, lembram que eles atuam no sistema nervoso central? E se atua no sistema nervoso central, ele pode causar dependência químico-psíquica? E o álcool não pode causar dependência? Então você pode ter uma sobreação, aumentar a ação do medicamento. Esse efeito sedativo, efeito de agitação. Então é perigosíssimo. Então quem faz uso de medicamento controlado é estritamente proibido o uso de álcool, tá? E de verdade, não é isso que a gente vê na prática. Para quem for pro balcão, vai ver cada história que é de arrepiar, que é o uso de medicamento controlado com álcool. Mas, em geral, gente, não é só o medicamento controlado que interage com álcool, tá? Qualquer medicamento pode sim interagir. Ainda tem um outro efeito. O álcool, ele inibe o nosso hormônio de produção de urina. E aí dá mais vontade de fazer xixi, dá mais vontade de ir ao banheiro quando se toma álcool. É só você perceber, você começa a tomar cerveja, vinho, que seja. Dá um tempinho aí que você começou a tomar, em média 1 hora, você foi a primeira vez ao banheiro, você não para mais de ir. Porque ele inibe o hormônio e se tá indo ao banheiro mais, você concorda que você tá liberando mais líquido do seu corpo? A sua chance de desidratar é maior. E, como você está indo ao banheiro mais, está fazendo mais xixi, lembra que a urina é uma forma de excreção. Excreção, lembra que é aquilo que eu não preciso mais. Lembra? Secreção, aquilo que eu ainda vou utilizar no meu corpo. Excreção é o que eu não uso mais. E a urina é uma forma de excreção. Ou seja, se você está urinando mais, fazendo mais xixi, liberando mais esse líquido, a chance do medicamento tá saindo junto com a urina. Então, diminui a absorção, porque você está liberando mais ele na urina. Que normalmente ele já sairia na urina uma parte do medicamento, é a excreção. Mas conforme você faz mais xixi, a sua chance é de perder mais esse medicamento na urina. Ou seja, diminui também a ação do medicamento. Então, o álcool, ele é perigoso por vários motivos. Não abra as cápsulas, isso é muito importante falar. Ah, eu não consigo engolir um negócio desse tamanho. Aí a gente vai ter que pensar como fazer isso, mas abrir a cápsula, ela é um invólucro, né? Um material que envolve aquele pó com o medicamento e ela existe justamente para proteger o medicamento e ele agir onde ele tem que agir. Porque se eu já tomar e misturar, tiro o medicamento da cápsula, pego o pó, misturo no líquido, numa água que seja, e tomo, na boca ele já vai começar a fazer efeito. E às vezes era para ele fazer efeito só lá no intestino. A cápsula protege. Então não pode abrir ou diluir, a não ser que isso seja orientado por um profissional de saúde. Porque tem medicamentos que a gente sabe que tem um risco menor, mas tem medicamentos que em hipótese nenhuma isso pode acontecer.
Se for no hospital, ainda tem um outro motivo. Às vezes o paciente não engole, porque ele tá acamado, porque ele não pode, tá com algum problema na boca, e ele tá com sonda, por exemplo. Aí tem sempre uma discussão, posso macerar isso e passar numa sonda nasogástrica, né? Nasogentérica, mas via de regra, não é possível. Assim, não é orientado isso, porque pode diminuir o efeito. Não misture medicamentos sem a devida orientação. Aí, de novo, isso a gente chama de interação medicamentosa. Um medicamento que você já toma pode interagir com o outro que você está tomando e você não está nem imaginando isso. Eu vou falar um pouquinho melhor disso já já, tá? Quando eu falo interagindo, pode ser aumentando o efeito ou diminuindo o efeito. Tanto medicamento com medicamento, quanto medicamento com alimento. Um alimento pode interferir na absorção de uma medicação, tá? Então, isso tem que ser muito bem observado e analisado caso a caso específico. Não utilizem medicamentos por conta própria, né? Essa automedicação pode trazer riscos. Para a segurança, compre só em farmácias, né? Farmácias e drogarias. Essa observação tá aí só para falar que a gente tem muito medicamento que é falsificado. E assim, a gente vem percebendo aumentando o número de pacientes que tentam comprar pela internet. E aí, pela internet, você não tem aquela garantia. Às vezes nem na farmácia pode acontecer algum problema, mas quando a gente fala que você está comprando no estabelecimento de saúde ou pegando isso no sistema público, enfim, você está adquirindo um medicamento que foi registrado pela Anvisa, que tem o número de registro, que é aquele MS que fica na embalagem, tem um número que fica na embalagem, MS, que é Ministério da Saúde, e um número comprido, é o número de registro. Então, quando você compra isso de forma ilegal ou pela internet, sem nota fiscal, como é que você garante que esse medicamento é aquilo que você está comprando? Como é que você garante que ele tem a qualidade necessária que tinha que ter, né? Que não é falsificado, tá? E por último, não tome medicamento vencido. Sua saúde depende disso, desse cuidado. A gente pode discutir melhor isso quando a gente voltar em relação à data de validade, mas a data de validade existe porque foi estudado e foi estudado a estabilidade daquele medicamento. Então, até aquela data, a indústria garante que o medicamento vai estar dentro do prazo de validade, ele vai estar dentro dos padrões de qualidade que é para ele ter. Desde o primeiro dia até o último dia da validade, é para ele ter a mesma forma de ação, tá? E aí, tomar o medicamento vencido, você já não garante, a indústria já não garante mais que esse medicamento está em qualidade. Eu falo qualidade é a estabilidade dele, química, física, microbiológica, que ele não está contaminado, que o princípio ativo não degradou, não virou outro, não está tóxico, enfim, até a data de validade, tá? E aí, esses poréns da data de validade, a gente pode discutir melhor em sala de aula. Via de regra, não se toma medicamento vencido. E aí, gente, mais algumas orientações pensando em uso racional. Use o medicamento durante o tempo recomendado, não interrompa o tratamento e nem prolongue sem orientação. Cuidado, né? Deixe os medicamentos fora do alcance das crianças e dos animais. Não use medicamentos indicados por outras pessoas, gente. Esse medicamento para aquela pessoa não necessariamente é o mesmo que é para você, não necessariamente é a mesma dosagem. Quem tem dosagem, escuta essa frase, ó. Quem tem dose não é o medicamento. Quem tem dose somos nós. Quem vai usar o medicamento. O mesmo medicamento para mim não necessariamente vai ser a mesma dosagem do outro. Nós temos estruturas diferentes, peso, massa corporal diferente, organismo diferente, genética diferente, enfim. O medicamento pode não ser bom para você, não é porque é bom para o outro. E assim, eu vou falar agora do brasileiro. O brasileiro adora indicar uma medicação, é impressionante. Deve ser porque é um dos países que tem uma maior automedicação, né? Enfim, não existe medicamento sem risco, até já falei um pouco disso, né? Não tome medicamento por conta própria. Utilizar medicamentos de forma incorreta pode prejudicar a sua saúde e até levar à morte, tá? Medicamento é bom quando é necessário. Isso aqui é outra coisa fundamental.
medicamento é quando é necessário. Para de pedir medicamento pro médico. Ah, vai ao médico, eu quero um antibiótico. Eu quero uma, quer ver um que é comum? Eu quero a penicilina, bezetacil, quero uma bezetacil. Pior do que o paciente pedir uma bezetacil, pra mim, é o médico falar assim: você prefere um medicamento que te melhore logo, só que ele é injetável, ou um medicamento que você vai ter que ficar tomando em casa? O que você prefere? Você não tem que preferir nada. Nós, pacientes, não tem que preferir. Quem tem que saber o que é melhor pra gente é o médico. No caso, o médico, porque eu tô indo a uma consulta, né? Mas o profissional de saúde, essa opção, quem tem que dar a opção, se for uma opção, são opções assim equivalentes, é uma coisa. Agora, uma benzetacil é um dos antibióticos mais potentes que a gente tem até hoje. Aí vai fazer todo sentido o uso da bezetacil de forma a mais do que deveria com a resistência bacteriana, tá? Eu vou falar um pouquinho melhor disso, tá bom? E aí, gente, para finalizar esse primeiro tópico, automedicação, né? Qual que é o risco da automedicação? Quando a gente toma um medicamento por conta própria, muitas vezes a gente já não sabe se esse medicamento que a gente está tomando vai interagir com outro medicamento. Ou interagir com uma alimentação, né? Como eu falei. E como é que interage? Pode aumentar a ação do outro medicamento ou diminuir. Ou de verdade até causar um terceiro problema, por exemplo, uma intoxicação, um prejuízo do fígado, um prejuízo do rim. Já ouviram falar em hepatite medicamentosa? Tem alguns medicamentos que podem provocar um estresse tão grande do fígado que a gente fala que o fígado está em sofrimento, que é porque ele está já intoxicado e às vezes por uso de medicamentos, tá? E agora, então, eu vou dar alguns exemplos, eu falei que eu ia chegar nisso, né, de alguns exemplos de medicamento que interage com outros medicamentos, tá bom? Então, ácido acetil salicílico, famoso AS, com bebidas alcoólicas. Ele pode aumentar o risco de sangramentos no estômago, porque o AS, ele é um medicamento, o AS ele é um analgésico muito potente, só que ele tem uma reação adversa que é interferir na coagulação do sangue. E no popular, o pessoal fala assim, o AS afina o sangue. E tanto é que ele é prescrito, às vezes AS, diariamente prescrito pelo médico para pacientes que tiveram infarto, por conta do risco de infarto, tomar um AS por dia. E se eu associar o AS ao álcool, a chance é de ter sangramento no estômago. Isso é muito sério, tá? E o AS também é contraindicado em casos de dengue. Por quê? Justamente porque ele interfere na coagulação sanguínea e aumenta o risco de sangramento. O vírus da dengue faz isso também no nosso sangue. E aí, tanto é que tem a dengue hemorrágica, né? E aí ele aumenta a chance de piorar o quadro de dengue. Certo? Então, tomar muito cuidado. Anticoncepcional e vitamina C, tá? Eu não vou falar que a vitamina C em qualquer dosagem é ruim. Não, vitamina C, inclusive, é uma das formas da gente melhorar o nosso sistema imune, melhorar a resposta do nosso sistema imune. Porém, o aumento do hormônio, né, do anticoncepcional, da pílula do sangue, faz com que aumente os efeitos. Efeito colateral, não gosto mais dessa palavra, ela já está em desuso. É reação adversa, na verdade. Então, vitamina C numa concentração alta, acima de 1 grama, pode interferir diretamente com a concentração de anticoncepcional no sangue, tá? E diminuir o efeito do anticoncepcional. Anticoncepcional e antifúngico. Antifúngico para matar micose, medicamento para tratar micoses, por exemplo. É possível a diminuição do efeito e se diminui o efeito do anticoncepcional, qual que é a consequência disso? O aumento das chances de gravidez. Justamente o que o medicamento não quer, né? O medicamento é justamente por isso. Anticoncepcional e antibiótico, essa é uma das reações, das interações medicamentosas mais conhecidas, né? A gente já discutiu em sala de aula que
o antibiótico, ele vai interferir nas bactérias do corpo, né? Se eu tô tratando um antibiótico, porque eu tô com alguma infecção. E só que eles não matam, ele não mata só aquelas bactérias que são ruins, as patológicas, matam as boas. E aí, para quem tá ligando com o roteiro passado, a gente tem bactérias boas no intestino. E aí, se eu mato essas bactérias que estão me ajudando a absorver as substâncias, estão ajudando a absorver, por exemplo, o anticoncepcional, se essa bactéria não está mais lá, não vai absorver, ou seja, a gente vai ter menos anticoncepcional circulando no corpo. Ou seja, aumenta a chance de gravidez. Por isso que antibiótico e anticoncepcional é uma interação muito conhecida na área. Essa que eu falei agora há pouco, né? Tomar com leite. Não pode. O antibiótico, na maioria em algumas classes, aí as classes ampicilina e tetraciclinas. Mas para o paciente, eu não vou falar, olha, uma ampicilina, olha, uma tetraciclina pode diminuir o efeito com leite. Não, eu vou falar antibiótico, porque na dúvida, toma com água que não tem problema nenhum, tá? Aí pensando em uso correto, tá bom? Tudo bem, gente? Então, aqui, essa primeira parte era bem assim, algumas dicas mesmo de como orientar a população em relação ao uso correto dos medicamentos, tá? E eu já falei isso e vou falar de novo. O medicamento que é bom para uma pessoa pode não ser bom para outra, tá? E o que pode causar esse uso incorreto, essa automedicação, tá? Piorar doenças que você já tem, mascarar sintomas de alguma doença que às vezes o corpo tá mostrando e a gente toma um medicamento por conta própria e você inibe, né? Que o corpo tá mostrando. Reações alérgicas às vezes seríssimas. Dependência, caso esse medicamento seja controlado, eu estou usando ele porque a minha vizinha toma, pode causar dependência físico-psíquica e até o caso de não ser mais reversível, caso de óbitos, infelizmente. E, gente, para comemorar o uso racional do medicamento, comemorar, para orientar, a gente tem a campanha do uso racional de medicamentos, que é a campanha de 5 de maio. 5 de maio é o dia do uso racional de medicamento. E aí, eu sou muito feliz em poder ter participado e poder ter me encantado com essa área de orientação desde a faculdade. Na faculdade, desde o meu primeiro ano de faculdade, a faculdade faz a campanha e desde o primeiro ano, ela é calor ainda. Sou formada aqui na USP de Ribeirão, já até comentei em aula. Meu curso foram 6 anos. Ah, Dani, porque você reprovou? Não reprovei uma vez. O curso ele é integral noturno. A gente tinha aula das 6 da tarde às 11 da noite e aos sábados das 8 ao meio-dia, por 6 anos. Pois é, bem puxado. E aí, desde o primeiro ano eu me encantei. Os 6 anos da faculdade eu participei da campanha como aluna e desde que eu comecei a dar aula, eu trouxe isso para minha vida e eu trouxe isso para os meus alunos também. Então, todos os anos eu faço alguma ação com os alunos para a campanha de 5 de maio. Alguma ação de orientação, cada ano dá uma proposta diferente. Vou mostrar para vocês aqui algumas campanhas. Essa daqui, enquanto eu era aluna ainda, campanha de 5 de maio. A USP, particularmente, fica ali no dia 5 de maio, fica aqui, para quem é de Ribeirão, ali na frente das lojas americanas, no calçadão. A gente monta estandes e fica ali fazendo atendimentos, tá? Um dia todo do dia 5 de maio. Mas cada faculdade, todas as faculdades em geral, as faculdades de farmácia, comemoram o 5 de maio com algum dia com uma ação de orientação. A gente vai para o shopping, a gente vai para o Carrefour da Via Norte, vai para locais estratégicos de passagem de pessoas para fazer orientações das várias. E todos os anos, todo ano eu falava assim, ano que vem eu vou mudar de área. E eu ia para a mesma área de novo, que eu fazia atendimento com idosos. Eu ficava na aferição de pressão e fazendo orientação, né, do uso de antihipertensivos. E era uma delícia, que assim, eles querem conversar. Ainda mais os idosos, que muitas vezes são carentes de atenção até da família. Então, era muito gostoso fazer esse atendimento. A gente pegava erros de medicação, assim, absurdos.
E pessoas assim que falavam pra mim, nossa, eu nunca fui atendida assim. Nunca alguém me olhou no olho, nunca ninguém me explicou isso. Então, assim, pra mim é muito emocionante. E por isso meu encantamento com essa área. E aí, desde então, eu faço campanhas, eu faço ações, estimulo essas ações com a ajuda dos meus colegas, né, dentro do Senac. Então, aqui tem alguns alunos fazendo parte da campanha em algum desses anos. Essa aqui eu não me esqueço, essa foi uma campanha muito grande que a gente fez. Essa aqui é de 2014, eu não me esqueço desse. Eu tenho alunos dessa turma, inclusive, que já esse ano se formam na faculdade de farmácia. Esse aqui é biologia, esse aqui é farmácia. Ela já se forma esse ano na faculdade. Essa é do ano passado, essa campanha do uso racional do ano passado. Inclusive, eu pedi que a Rose viesse dar uma palestra. Essa aqui foi uma palestra da Rose na campanha do ano passado. Aqui é o nosso banner que a gente tem lá no Senac, que eu usaria com vocês no Senac esse ano. Mas calma, que a gente vai ter outra ideia. Aqui também é do ano passado, a gente fazendo a gente colocou uma urna para fazer perguntas dentro do Senac, o que as pessoas têm dúvidas de medicamento. Nós respondemos todas as dúvidas que surgiram nessa urna de perguntas aqui. Porque assim, pra gente fazer uma campanha, a gente precisa saber qual que é o problema. A gente nunca faz um projeto, uma promoção, né, da saúde, sem saber qual é o problema. Eu não faço o problema da minha cabeça. Então, nós pesquisamos quais eram as dúvidas, quais eram os problemas. Essa aqui foi uma campanha do tabagismo, dentro do Senac. Essa é uma turminha da noite, já formou. E aqui, essas perguntas todas que vieram parar nessa caixinha, tanto da caixinha quanto um questionário online que nós fizemos, vieram para respostas. Todas as respostas a gente respondeu. Todas as perguntas, perdão, a gente respondeu. Essa foi a campanha do ano passado. E essas são todas montadas por aluno, tá? A gente faz a mediação, mas todas as construções, todas as construções, os materiais aqui, tudo feito pelos alunos. E aí, meu agradecimento já a quem faz isso valer a pena mesmo. Aqui é o mural do ano passado. No passado, a campanha foi no dia 5, manhã, tarde e noite. Então, vocês estão vendo períodos diferentes. Tá? Aqui foi a da noite, que foi a palestra da Rose. O atendimento de manhã. A gente já teve ano também que fizemos fora. Teve uma turma que fez a campanha em locais que tinham uma concentração de pessoas, aglomeração de pessoas. Tá? Então, só para vocês verem a importância disso pela orientação, tá? E os alunos estão junto com a gente nisso, né? Trabalhando pelo uso racional do medicamento. Tudo produzido pelos alunos. Essas plaquinhas nós deixamos em todos os setores do Senac para dar uma disparada assim, quem é você, medicamento? Para botar esse assunto na roda, né? Essa do ano passado. Certo, gente? E por mais que a gente não esteja no Senac no 5 de maio esse ano, a gente faz parte do Senac, continua fazendo parte, então nós vamos montar uma campanha de forma online, mas a gente vai fazer uma campanha, tá? Calma, segura o coração, tranquilo. Muito bem, tópico 1, ok. Agora, o tópico 2, a gente já falou e eu preciso dar uma resgatada da aula passada para gente falar do uso racional do antibiótico. Então, gente, esse slide estava no roteiro passado, na videoaula, e eu falo para vocês assim, alerta, voltaremos nesse assunto quando a gente falar de uso racional de antibióticos. Então, voltando nesse assunto, utilização de antibiótico apenas com prescrição médica e orientação. Lembrando que hoje antibiótico tem 2 vias de prescrição, justamente pela resistência. E parte da resistência tem vindo pelo uso irracional do antibiótico, tá? Então, gente, pela Organização Mundial de Saúde, isso aqui é muito significativo, que a gente tem um aumento
né? Esse dado também estava no roteiro passado de vocês, que a gente tem um aumento de bactérias resistentes de 7 para 12 de 2014 para 2017, e isso significa que as bactérias estão ficando resistentes. E por que elas estão ficando resistentes? A gente tem dois grandes motivos. O primeiro motivo não dá para mexer. O primeiro motivo é biológico. A própria bactéria, com o próprio organismo dela, vai sofrendo mutações no decorrer do tempo e ela vai ficando naturalmente mais resistente. E isso não tem nada a ver com a nossa ação, ser humano. É do organismo da bactéria. Então, esse é um processo natural que já vai acontecer, essa mutação da bactéria e ela talvez se torne mais resistente. O problema é quando a gente faz isso acontecer de forma não pensada, que é usando o antibiótico de forma errada, tá? E aí a gente vai criando essas bactérias resistentes e o grande problema disso é que já não tem antibiótico mais, porque os antibióticos não vão ser suficientes para matar essas bactérias resistentes. Esse aqui estava na aula passada, então como é que acontece o mecanismo de resistência se a gente pensar em antibióticos errado, tomado errado? Tem lá a população de bactérias, ó, os meus bacilos aqui, tomei o antibiótico. Aí esse antibiótico vai agir por diversas formas, o antibiótico pode agir na membrana plasmática, o antibiótico pode agir do DNA no material genético, e pode agir em várias formas. Só que se uma dessas bactérias, ela já tem biologicamente, faz parte dela, essa resistência, a hora que você usa o antibiótico, ele vai tentar agir ali, então ele vai batendo nela, batendo. Se ela é resistente o suficiente, ela fica imune àquele antibiótico. A grande imunidade, só que ela não vai viver sozinha, ela vai se reproduzir. E aí essa que ficou imune porque eu usei errado, porque o medicamento não era o certo, porque eu parei antes do que eu devia. Aí o que acontece? Ela vai se reproduzir. E aí a gente vai ter uma nova população de bactérias que já são resistentes. Ou seja, esse antibiótico aqui não vai mais fazer efeito. Bom, vai estar indicado lá para vocês, o roteiro de vocês hoje é para vocês, dessa semana é para vocês ouvirem, tá? Para vocês pegarem o máximo de informações. Eu vou deixar disponível, o roteiro tem o passo a passo para vocês, tá lá. Veja isso, assista esse vídeo, ó, veja esse folder. Eu estou disponibilizando 2 folders do Conselho de Farmácia, tá? Tanto de uso racional quanto de uso de antibióticos. Tem as indicações de reportagens para vocês verem que são fantásticas, a gente abre a cabeça assim absurdamente, tá bom? Então sigam o passo a passo lá. O roteiro dessa semana é mais pra gente criar visão crítica, a gente saber atuar criticamente, saber entender daquele assunto, ok? Então fica a orientação aí, esse vídeo do Drauzio Varela é muito bom, tá? CRF também. Bom, e aí, então, sabendo desse processo de resistência, como é que a gente faz o uso racional? Então, agora sim, eu vou juntar os dois tópicos. Uso racional de medicamentos e pensar nesse uso racional focado em antibiótico, pensando que resistência bacteriana é um dos grandes problemas da atualidade, tá? E aí, como é que a gente auxilia isso, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, gente, se alguém esqueceu o que significa OMS, vai me irritar. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, entende-se que há uso racional do medicamento quando os pacientes recebem o medicamento para suas condições clínicas, para suas necessidades, nas doses adequadas, né? Falei já isso para vocês. Vocês sabiam que a resistência bacteriana tem se tornado um dos graves problemas de saúde pública no mundo? Ou seja, as bactérias estão ficando mais resistentes. A resistência bacteriana é o aparecimento de bactérias resistentes aos antibióticos e ocorre principalmente pelo uso inadequado destes. A forma como usamos hoje os antibióticos poderão impedir que esses medicamentos façam efeito no futuro próximo. Isso é assim, ó. Existem vacinas contra doenças causadas por bactérias que previnem o aparecimento e, consequentemente, diminuem o uso de antibióticos e aí dá-lhe pesquisa em vacina para a gente poder ficar imune àquela bactéria e não ter que tratar a hora que ela aparece, né?
Como é que a gente pode auxiliar? Então, sendo responsável, como é que a gente pode auxiliar no processo do uso racional do antibiótico? Primeiro, não compre antibiótico sem prescrição médica. Então, você não sabe se aquilo que você tem é uma infecção que precise de antibiótico. E aí, às vezes, não é, porque o que era muito comum? Ai, tô com uma dor de garganta, minha garganta tá raspando. Toma amoxicilina. Ou se não, pior, toma clavulanato, que é a amoxicilina mais toma o Clavulin, que é a amoxicilina mais clavulanato. 2 antibióticos. Vai lá, ia lá e comprava sem prescrição. Isso é um risco muito grande. Você tá dando pro teu corpo um medicamento que você não sabe se ele precisa. E mesmo que precisar, eu não sei se ele precisa daquele antibiótico. Lembra do antibiograma? Aquele teste que se faz na placa de Petri para ver qual antibiótico mata a bactéria. Às vezes você toma um antibiótico e não é aquele que vai matar, porque não é aquela bactéria que tá lá. E aí você toma um antibiótico errado, porque você conseguiu numa farmácia, né? Bem sei disso. Não insista para o médico prescrever antibiótico, gente. O antibiótico ele tem que ser muito bem indicado, senão você pode estar fazendo a tua bactéria ficar resistente tomando errado, tá? E aí vem aquele negócio, penicilina. Penicilina, que é a benzetacil, ela é um dos medicamentos que a gente tem hoje, dos antibióticos mais potentes que a gente tem até hoje. E aí, o que acontece? Você tem uma infecção de garganta. Pode até ser que você precise, tem bactéria aqui que você precisa tomar antibiótico, mas você poderia tomar amoxicilina, que é uma das classes mais comuns para matar a bactéria que geralmente dá aqui na garganta. Aí você toma benzetacil. Sabe o que é isso? Para fazer uma análise, é como se você pudesse chegar num lugar de bicicleta e você chega de caminhão, de truck mesmo. Quer dizer, você pode atacar com uma bicicletinha, mas você vai de caminhão. Pra quê? Aí nisso, quando você usa um medicamento que é muito mais potente, aquelas bactérias que são muito mais potentes, elas podem ser selecionadas com isso. E aí aparecer a tal da bactéria resistente. Respeite a prescrição médica, respeite a dose. É para tomar um comprimido de 8 em 8 horas? Toma um comprimido de 8 em 8 horas. E, gente, eu quero que fique muito claro isso. O horário de tomar de 8 em 8 horas, é 12 em 12, é uma vez ao dia. É muito importante seguir os horários corretos. Por quê? Vocês viram semana passada que a bactéria ela reproduz. E ela reproduz num ciclo de reprodução. Então, o tempo do medicamento ele é pensado justamente para pegar o tempo do ciclo da reprodução da bactéria. E aí, se você toma antes ou depois, que aí você esqueceu, você passou o ciclo. Então, ou ela se multiplicou mais, ou você está interferindo num ponto que não vai adiantar. Entendeu? O tempo é certinho para pensar no ciclo de vida daquela bactéria, no ciclo de reprodução. Então, o horário tem que ser respeitado, assim como o prazo para tomar. Para tomar por 7 dias, toma por 7 dias. Esse é o maior erro das pessoas. É parou o sintoma, para de tomar. Parou o sintoma. Gente, no terceiro dia que você está tomando antibiótico, no máximo no quarto, você já vai estar melhor. Mas que você. Estar melhor não significa estar curada ou curado. Estar melhor significa só que as bactérias mais fracas morreram. As mais fortes podem estar lá, só meio chacoalhada, porque veio um antibiótico, é como se viesse uma rajada de vento, as fraquinhas caíram, morreu. E as fortes, elas deram uma baqueada, elas estão lá se segurando, mas daqui a pouco ela fica, ai, agora eu já tô bem. E se reproduz. Entenderam o processo? Tá? Então, é muito importante deixar isso claro para o paciente não parar de tomar quando pararem os sintomas. E outra, gente, eu falei isso semana passada e vou falar de novo. Vírus, resfriado, gripe comum é vírus, não é bactéria. Ou seja, não é para tomar antibiótico. Às vezes o sintoma é até o mesmo, tá resfriado, tá escorrendo o nariz, tá com febre, mas pode ser viral. E aí, se mesmo que for o médico der o medicamento errado, te deu um antibiótico e você não tem a bactéria, quer dizer, você mais uma vez está tomando medicamento que não é para você. É o uso irracional de medicamento, tá?
Complete o tratamento, mesmo que você se sinta melhor, é o que eu falei, siga o tratamento completo para não criar resistência. E falei semana passada e vou voltar a falar, higienização das mãos após qualquer coisa. Não é mais só após tossir, espirrar, não. É após pegar qualquer coisa, porque a gente sabe muito bem que é nas mãos a gente carrega vários micro-organismos e podem causar doença. Aprender a lavar a mão, não pode esquecer de lavar a mão. Higienizar a mão. Não tome antibióticos que sobraram de outros tratamentos, porque isso aí é muito comum, né? Sobrou antibiótico, vocês estão fazendo cálculo com o tio Henry. Vocês já sabem que, o Henry provavelmente já falou isso, o medicamento, quando você faz o cálculo de dose, na drogaria, eles não dispensam pelo uso racional. Por exemplo, um tratamento de um paciente, ele tem que tomar um medicamento por dia, por 7 dias. Quantos que ele vai tomar ao todo? 7 comprimidos, concordam? Mas o blister vem 10. Na drogaria, eles não vão cortar o blister e te dar 10, te dar 7. O que eles vão fazer? Vai vender 10. No SUS é diferente. O SUS trabalha exatamente no uso racional. O SUS vai contar quantos medicamentos você precisa ao todo e vai te dar exatamente na quantidade. Ou seja, não é para sobrar e não é para faltar. Se você não tomar errado, não sobra nem falta. No SUS. Na drogaria, não. A drogaria não abre o medicamento. Então, se você vai precisar de um por dia por 7 dias, você vai precisar de 7. A drogaria vai te vender 10. Vamos num exemplo aqui que o blister tenha 10. Ou seja, a gente já falou disso. Ou seja, sobrou 3, né? O que eu faço com esses 3? O que eu faço? Aí que tá. O que o paciente vai fazer? Vai deixar em casa e na próxima vez que ele tiver os mesmos sintomas, o que ele faz? Toma aquilo que sobrou. Gente, você não garante que os mesmos sintomas que você tinha são os que você tem agora e que é a mesma. Às vezes o sintoma é até o mesmo. Deixa eu melhorar minha fala. O sintoma, às vezes, ele é até o mesmo, mas ele não garante que é a mesma doença que você tem. E aí, se você toma um antibiótico, por exemplo, sobrou um antibiótico, puxa vida, você vai querer tomar. Aí você vai tomar, olha o problema, você não sabe se é a mesma coisa que você tem, só que você só tem 3, você vai tomar, talvez você até melhore, só que o que você fez? Tomou o medicamento errado, na hora errada, da dosagem errada, pelo tempo errado, fez tudo errado do uso racional. E aí, o que você fez? Se é que você tava com uma bactéria, você já selecionou a resistente, porque você vai usar só os 3. Porque para você terminar o tratamento, você vai ter que voltar pro médico. Tem gente que tá assim, puxa vida, eu já fiz isso. Uai, Dani, o que eu faço então com o medicamento que sobrou? Doação, gente. Doa o medicamento. Você não vai mais usar esse medicamento, não vai ficar lá. Se for um xarope, você nem pode doar, porque xarope aberto é contaminante. É contaminado. Mas se for blister, aqui em Ribeirão, por exemplo, tem o programa Farmácia da Gente. Você faz a doa, fica ali na Duque de Caxias, se não me engano. Ali no centro. Eu até vou confirmar isso para passar essa informação para vocês correta. Aqui em Ribeirão. Tem até um projeto integrador da manhã que trabalha com isso. Da turma que vai formar agora. É sobre esse assunto. A Farmácia da Gente Ribeirão recebe doação de medicamento. Sobrou, gente, faz parte da tua obrigação profissional de saúde, técnico em farmácia, você vai fazer a conta com ele, né? Você vai fazer o cálculo. Você vai usar tantos medicamentos. Agora eu tô cruzando os tópicos, né? Cálculo com atenção farmacêutica. Quando você fizer o cálculo e você vê que você só tem a apresentação de uma quantidade que vai sobrar, fala para ele, o que sobrar, doa nesse lugar, passa o endereço para ele para fazer a doação. Isso é atenção farmacêutica. Isso é uso racional, você tá incentivando o uso racional. Gente, sempre fala, vai sobrar, você sabe se vai sobrar, porque você faz a conta. Você vai fazer a conta de quanto que você tem que dispensar, atendendo a prescrição, e você vai saber quantos que você tá dispensando. Fala para ele, doa, incentiva a doação, é atenção farmacêutica, é cálculo farmacêutico. O Henry deve ter falado isso também, certo? E não tome antibióticos baseados em tratamento de outras pessoas. Tô chovendo no molhado, né? Mas são todas essas informações para o uso racional e focando no uso do antibiótico, tá? E aí, gente, pra gente fechar tudo isso,
os 3 pilares do uso racional de antibióticos. É o médico que prescreve o medicamento certo. Lembra que ele pode errar o antibiótico. Ou você pode não precisar de antibiótico, a tua infecção não ser por bactéria, e ele te dá. Tanto é que é aquela frase que eu falei em roteiro passado. Tô com virose, prescreveu amoxicilina. Pelo amor de Deus, isso me dói o ouvido. Se você está com virose, é uma infecção causada por vírus. Antibiótico não mata vírus. Antibiótico mata bactéria. Eu fiquei um pouco nervosa, tá? Tô voltando. Eu fico muito nervosa com isso, porque eu já escutei de médicos. Não tá com virose, toma antibiótico. Não! Não, se é virose, então não fala que é virose. É uma infecção. Porque virose é causada por vírus. Antibiótico mata bactéria. Oxi! Então, os 3 pilares: o médico que tem que prescrever o medicamento certo, a farmácia que tem que dispensar o medicamento certo, sem fazer coisa antiética e dar um antibiótico sem as duas vias de prescrição. É aí que a gente erra. Por isso que a farmácia hoje tem que ter as 2 vias de prescrição para dispensar o medicamento. Então, o médico prescreve com 2 vias, a gente só dispensa com 2 vias. E o paciente, gente, é o nosso 3º pilar, talvez o mais real dali, que é o paciente ter que utilizar certo. Não parar de tomar o medicamento, o paciente não parar de tomar. Então, gente, esses 3 pilares, eles são fundamentais para a gente conseguir equilibrar o uso racional. O médico prescrevendo o medicamento certo, a farmácia dispensando o medicamento certo e o paciente utilizando o medicamento certo. E aí, gente, essa é a responsabilidade nossa enquanto profissional de saúde, tá? Faça o correto, oriente a população, pratique atenção farmacêutica e aí a saúde da população faz parte da nossa ação. É nossa responsabilidade o uso racional do medicamento, tá bom? A atividade de vocês essa semana prevê a gente entrar numa campanha. 5 de maio é a semana que vocês vão estar fazendo esse roteiro, tá? 5 de maio é terça-feira. E aí, a minha proposta para vocês é que vocês, essa semana, aproveitem para entender um pouco isso, sigam os passos do roteiro, leiam os links que eu deixei disponível para vocês, o material que eu vou enviar para vocês, junto com esse roteiro dessa semana. Tem folder é sempre muito prático, é bem assim, com desenhos, tudo. Leiam isso, esse material. Se equipem, né, de toda essa informação e aí está lançada a campanha do uso racional de medicamentos de 2020, online. Como é que vai ser essa campanha? Vocês vão ter propostas de 2 vídeos para vocês fazerem. Essa é a atividade de vocês essa semana. No roteiro está descrito os 2 vídeos. Um é uma proposta de como você orientaria um paciente que entra com uma prescrição vencida na farmácia, de antibiótico, como é que você orienta. E o outro vídeo para você, como se você estivesse fazendo uma orientação à população sobre o uso racional. E aí você pode fazer isso focando no que você quiser, desde que seja dentro do uso racional. E aí é um vídeo de você, futuro técnico em farmácia, profissional da área da saúde, dando essas informações. Se vocês quiserem falar sobre qualquer tópico de dentro do uso racional, o importante é que vocês orientem sobre o uso racional. E a gente vai lançar essa campanha de 2020 da turma 25, relacionando exatamente assim, as coisas conspiram quando a gente vai falar em uso racional e a gente tá na semana do dia 5 de maio, que é o dia do uso racional de medicamentos. Então eu conto com vocês, eu apelo para vocês no sentido de a população precisa de pessoas conscientes, éticas, a população precisa de pessoas que saibam o que estão falando e que queiram realmente fazer um trabalho bom para orientar. Então aproveitem isso, gente. O filho é de vocês, técnicos em farmácia, e a responsabilidade também, tá? Eu espero vídeos muito bacanas da turma de vocês. Muito obrigada, espero que tenha ajudado vocês e até o próximo roteiro. Se puder, fique em casa, se cuidem. Muito obrigada. Beijo!